a respeito da 3% Conference. Um conjunto de fatores fez que a gente estivesse juntos nesse evento. A 3% Conference é uma conferência que foi criada há 5 anos nos Estados Unidos. O 3% é porque são 3%, eles fizeram uma pesquisa na época, mostrando que tinha 3% só de mulheres na liderança criativa nos Estados Unidos. Eu nem comentei, eu estou fazendo a moderação do painel como conselheira do grupo de planejamento, tá, gente? Só para meu segundo chapéu. Então, ela foi criada por um conjunto de criativas com o objetivo de mudar esse percentual. Tá? Então, a 3% não é só um evento, ela é um evento, mas ela é também, por trás da conferência, existe todo um projeto de mudar a realidade das mulheres dentro da propaganda. Esse ano, essa realidade, que era 3% há 5 anos atrás, já é 11%, então já tem... Eu acho esse número maravilhoso, mas eu não gosto muito da projeção, eu acho que tem que andar mais depressa. Acho que, né, 5 anos para... A gente tem que começar a fazer esse número acelerar. E a gente esteve lá esse ano pelo conjunto de coisas que aconteceram aí no ano passado, mas já começando a conversa em grupo, eu queria pedir para cada uma das meninas contar, primeiro falar um pouco de vocês, para todo mundo, e segundo, contar o que cada uma de vocês, o que levou cada uma de vocês para esse assunto, que é esse assunto de mulheres, para poder se relacionar com esse assunto que tanto afeta a gente, mas o que motivou vocês e o que terminou motivando vocês a estar na conferência na 3% esse ano. Oi, gente, eu sou a Laura. O que me levou? Acho que 20 anos de carreira no mercado publicitário, um montão de episódios de assédio nas costas, um montão de coisas que eu vi que eu não concordei, e uma identificação muito profunda com o tema da conferência desse ano, que é o que você vai fazer sobre isso. Para mim, na minha história, eu tenho tentado fazer coisas a esse respeito. Eu tenho tentado estimular pessoas a fazer coisas a esse respeito, a identificar qual é o problema, e mesmo nas pequenas coisas, nas pequenas ações, tentar mostrar para as pessoas que é possível mudar essa realidade. Então, quando eu vi o tema da conferência, eu vi a quantidade de pessoas se mobilizando, e eu me dei conta que, até hoje, a gente não tinha tido nenhuma delegação brasileira que representasse a gente lá e que trouxesse para cá a discussão, me deu um estalo, e eu falei, não, a gente pode fazer alguma coisa sobre isso, que foi começar a trazer esse assunto para cá. Eu sou a Gabi, de novo. É engraçado, eu fui para 3% também com uma provocação. Eu já ia estar em Nova York no momento, e aí a Laura chamou, e meio que quase intimando. Assim, foi meio que assim, para vocês que pensam como eu, acho que vocês têm que estar lá. E eu comecei um pouco a ponderar sobre isso. Na verdade, eu até falei isso várias vezes para as meninas enquanto a gente estava lá. Eu nunca me senti muito ativista. Eu nunca me senti muito puxando essa causa para mim. Por um grande motivo, porque eu sempre achei que era uma questão que, quem quer vai lá e faz. E não é. E eu acho que a gente lutou, né, em suas devidas proporções, mas a gente lutou lutas que talvez a gente não devesse ter lutado tanto se fosse mais equalizado, se fosse mais igual e se fosse mais justo o nosso mercado. Então, eu estou tentando puxar essa conversa cada vez mais para cá, para exatamente a gente abrir portas para as mulheres do nosso mercado não terem que se provar tanto, adotarem comportamentos masculinos e ficar sempre comprando uma briga por dia a mais do que os homens para poder se provar, para poder crescer nesse mercado. Isso não é necessário. Então, eu acho que vale dizer, eu já ia até deixar isso um pouco para depois, mas vale dizer que a gente se juntou e formou uma delegação, e a gente fez uma cobertura, a gente conseguiu gerar um barulho, e a gente fez isso quase de maneira independente. A Reds mandou a Carla, eu acho mega louvável, mas foi a única agência do Brasil que mandou alguém para a conferência.
Nós 3, a gente foi de maneira independente e a gente se uniu, mas assim, ainda vale falar que nenhuma agência se prontificou a puxar essa conversa, nenhuma agência se prontificou a mandar uma líder. E ainda também vale dizer que a conferência ela surgiu para discutir a falta de representatividade dentro da criação e eram 4 estrategistas que estavam lá. Então, também é outra coisa, assim, por que não tinha uma líder criativa também de maneira independente lá. E isso é um pouco aliás, isso é um pouco do que a gente está tentando descobrir até agora nas conversas pós-conferência. Né? Eu estou envolvida com projetos de empoderamento das mulheres, representatividade e de gênero já faz algum tempo dentro da agência. E isso acabou tomando grande parte da minha vida profissional e pessoal. Nos últimos 2 anos, a Reds assumiu o protagonismo de ser a única agência a comprar o tema, a comprar a briga institucionalmente. A gente desenvolveu uma parceria com a ONU Mulheres, a gente se tornou a primeira agência da América Latina a assinar os princípios de empoderamento das mulheres da ONU, e a gente desenvolveu uma série de iniciativas com eles. A mais representativa delas, acho que a que vocês podem conhecer, é a pesquisa de representatividade, que já está na 3ª onda e que a gente avalia como gênero e raça são representados na publicidade. Né? Então, isso tem levantado um conhecimento, isso trouxe para a gente um conhecimento e dados inquestionáveis da indústria, que é o resultado do trabalho que a gente realiza. Né? E quando a gente vem levantando, e quando a gente teve extremas dificuldades para divulgar os primeiros resultados, os resultados da primeira onda. Ninguém queria falar sobre isso. Né? Na 2ª onda já foi um pouco melhor. Na 3ª onda, a gente está conseguindo. Essa semana eu apresentei os resultados na aba, pela primeira vez para um grupo majoritariamente masculino de pessoas sênior. Né? Então, ficaram todos mudos, né? Mas são dados inquestionáveis mesmo. Então, essa é uma jornada que a gente tem percorrido, e, ao longo dela, algumas coisas ficaram bastante claras. Né? Então, a gente está colocando o holofote no problema a partir do resultado do nosso trabalho, né? Que é o material criativo. Né? Mas, aí, quando a gente tenta trazer isso, e eu levei esses resultados para muitas empresas nesses 2 anos, muitas e muitas e muitas empresas, e 0 agências se interessaram em levantar essa conversa. Né? Então, quando a gente fala que a gente precisa olhar para a indústria e pensar nas razões dos números serem assim, até agora, eu estava sentindo que essa era uma conversa era um monólogo, né, que a gente estava buscando, que a gente estava tentando trazer outras pessoas e sem receptividade. Né. E quando a gente, enfim, já tem o conhecimento da 3% há muito tempo, e quando surgiu a possibilidade de ir para a 3%, claro que abracei a possibilidade, mas para tentar entender como que as agências lá fora estão discutindo isso, como que eles estão conseguindo trazer esse tema para dentro, porque é um tema que a gente tem bastante dificuldade. As barreiras elas são grandes, elas são grossas, elas são muito espessas para a gente atravessar. Né? Então, como que as pessoas... Eu fui mais buscar cases do que as pessoas estão fazendo. Porque inspiração eu tenho no meu dia a dia. Vontade de fazer diferente eu tenho no meu dia a dia. Eu queria saber como que as pessoas estão fazendo, porque, quem sabe, assim a gente consiga educar a nossa indústria a também fazer diferente. Bom, o que me motivou aí a me interessar por esse assunto e atuar mais fortemente nesse assunto, porque, na verdade, a gente meio nasce próximo desse assunto, né? Porque nós somos mulheres, no final das contas, mas isso necessariamente não nos motiva a fazer parte de uma discussão mais profunda. Mas eu sou da geração, eu tenho 30 anos, estou fazendo 30 e poucos anos de profissão. E eu sou da geração que, nos anos 80, para crescer profissionalmente, usou ombreira, ou seja, a minha geração emulou o comportamento masculino. A gente aprendeu a se comportar como os homens para poder crescer profissionalmente no mesmo universo do qual eles faziam parte. E, há pouco tempo, eu comecei a discutir um pouco, a hora que a questão da representatividade voltou, que foi algo muito engraçado, porque, na verdade, ela voltou já faz um tempo, já faz um pouco mais de 10 anos que a gente já consegue identificar, a gente que trabalha com comportamento, que a gente já consegue identificar a discussão dos grupos ganhar força
no mundo. Eu achei muito esquisito, eu começava a ser procurada para poder participar da entrevista de livros, gente que estava escrevendo sobre o assunto, e eu falava, esse assunto já acabou, né? Assim, tipo, né? Aí começou a acontecer uma coisa muito louca, que foi, por exemplo, que para mim foi um dia marcante, isso tem mais de 10 anos, que foi a criação da Delegacia de Mulheres, e ver os números da violência doméstica, que foi algo que me fez voltar para a discussão com muita energia, porque é um absurdo. Você vê toda a luta que a gente já teve até hoje e vê a questão do feminino ainda está tendo que ser submetida ao que é submetida dentro da família, ou seja, o Brasil está entre os primeiros em violência doméstica no mundo. Isso é um completo absurdo. E a gente sabe, e aí veio o segundo motivo, que é, para mim, uma discussão muito importante, que é a questão da pegada da nossa indústria. Todas as indústrias hoje estão discutindo resíduo e pegada. A nossa indústria não está, a indústria de comunicação não discute, e a gente gera resíduo, a gente gera pegada, porque a gente cria imaginário. Ou a gente, de alguma maneira, confirma e legitima comportamento, ou, de alguma maneira, a gente provoca mudança de comportamento. Portanto, a gente não está discutindo isso, é um absurdo. E, no que diz respeito à mulher, a gente acaba tendo uma contribuição muito importante. E por que isso termina acontecendo? Porque a gente não traz para o jogo uma coisa muito simples, chamada intencionalidade. Fazer sem querer é algo compreensível da primeira vez, da segunda vez é falta de empatia. O mundo está mudando numa velocidade extremamente grande, e a gente tem que ser intencional. A gente tem que olhar para aquilo que a gente faz e se questionar qual tipo de resíduo, se é que tem alguma possibilidade de geração de resíduo, que tipo de geração de resíduo é essa, e se sentir responsável pela geração de imaginário que a gente provoca. Não faz nenhum sentido se esconder através de conversas do tipo isso é uma questão relacionada ao processo de educação, isso não é problema da publicidade, a gente só vende produto. Isso é ridículo. A gente coloca um volume de dinheiro absurdo nas campanhas que a gente coloca na rua, para isso depois ser corrigido por um volume de dinheiro que não vai corrigir, porque o dinheiro que a gente movimenta é muito maior. Então, está tudo certo, a gente não pensou nisso durante muito tempo, tudo normal, ninguém sentado atrás das canetas tem nenhuma intenção de fazer nada que é ruim, nós somos todos boas pessoas, então vamos trazer para o jogo a conversa que tem que ser trazida, e isso acabou. E eu posso dizer para vocês que quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente atrai as pessoas, e elas vão se juntando, e isso fez a gente chegar na 3% esse ano, com a primeira delegação feminina brasileira, que foi bastante legal. E me leva à segunda pergunta. Eu queria ouvir de cada um de vocês, cada um tem 5 minutos, que eu provavelmente não vou marcar direito, então, por favor, alguém me ajude para falar o que mais marcou cada um de vocês na conferência. O que foi aquela coisa que realmente vocês trouxeram com vocês, porque foi a mais marcante na conferência desse ano? Posso começar? Aproveita e explica um pouco a formação da própria conferência, eu acho que é importante. Qual formação? A conferência, a questão dos tracks e tal. Uhum. A conferência ela aconteceu durante 2 dias. O primeiro dia teve a sessão aberta de abertura, e depois as pessoas foram divididas em alguns tracks. Você poderia seguir o track de diretores de criação, de novos talentos, de RH, e um outro track que chamava Membassadors, que era focado em homens. Como você pode converter homens em embaixadores desse assunto nos lugares onde eles estão. E aí, depois, as pessoas se reuniam de novo no main stage e viam algumas apresentações coletivas. Eu fui para lá com uma questão na cabeça parecida com uma coisa que a Carla falou, que é o que é o agente de mudança? O que é que faz a mudança? Para, no lugar da gente ficar, cada um individualmente, lutando suas batalhas sozinhos, como a gente pode enxergar os principais gatilhos para fazer isso acontecer de uma forma, usando a palestra da tecnologia, exponencial. Então, é isso que eu estava na cabeça. E eu entendi que tem 2 gatilhos importantes nessa história. O primeiro gatilho é a vontade de olhar para o mercado, para a indústria, para os ambientes de trabalho, do ponto de vista da evolução de valores
e de cidadania, que a gente está observando acontecendo no mundo como uma super oportunidade. Eu tenho certeza que a gente partilha aqui dessa vontade de colocar essa evolução de valores e cidadania em prática, do ponto de vista da representatividade, do ponto de vista de que isso não é sobre mulheres, de que isso é sobre humanidade, de que isso é sobre olhar as pessoas com mais respeito e dar a confiança para elas que elas merecem, independente de gênero, de raça e de qualquer escolha que ela possa fazer, desde que seja com respeito. E tem um outro gatilho. Esse é o gatilho mais bonito, né? Esse é o gatilho mais romântico. Eu adoraria que tudo fosse movido por esse gatilho. Mas é verdade que o outro gatilho ele é mais forte, mas ele não deixa de ter valor por isso, que ele é o gatilho econômico. Uma coisa que eu observei super forte, que para mim foi muito marcante e que eu acho que pode ser um dos drivers para a gente fazer isso acontecer aqui, é a força que os clientes estão tendo para mover esse mercado lá fora. Isso acontece por uma questão específica. As grandes multinacionais e empresas globais do mundo, elas estão enfrentando um dilema que é o seguinte: em mercados desenvolvidos, o crescimento delas, elas têm que trabalhar para manter e sustentar aonde elas chegaram. E elas só conseguem crescer em mercados emergentes, na Ásia, na América Latina, na África. E o que está acontecendo com elas, grandes empresas, é que elas estão substituindo os líderes e a liderança, principalmente os CMOs, trocando por pessoas que vêm desses lugares. Não são mais homens brancos, americanos ou ingleses. Eles estão buscando pessoas que conseguem compreender a dificuldade e as linguagens locais e como vale a pena respeitar localmente cada um desses ambientes para você poder fazer as empresas prosperarem. E o que esses líderes estão fazendo, e estão fazendo muito bem feito? Eles estão impondo essas condições para os seus parceiros de comunicação. Ou seja, eles estão exigindo que as agências e os parceiros de comunicação espelhem as estruturas com mais diversidade para conseguir responder à altura da qualidade do trabalho que eles esperam. Isso, para mim, foi um puta gancho legal para entender como a gente pode fazer isso mudar. Porque o que eles estão esperando, nada mais, nada menos, é que você possa acelerar essa mudança, trazendo times mais completos para as suas equipes das suas agências, a partir do que eles estão fazendo dentro das próprias empresas. Isso não vai ser diferente aqui. Se a gente pega as listas de profissionais mais admirados do marketing, que saiu numa mensagem essa semana, e a lista de publicitários mais admirados que a gente vê que saiu numa mensagem essa semana, olha a diferença de representatividade que a gente tem de uma e de outra. Os clientes estão indo mais rápido que a gente, o que é um absurdo. Então, talvez a gente tenha que convidá-los para dar uma acelerada nessa história. Isso, para mim, foi o que ficou mais forte. E tem um ponto muito interessante. Na nossa cobertura, o tempo inteiro, a gente teve um volume, em termos de liderança, a participação das nossas clientes foi muito grande. Dani Cachiche, Gabi Onofre, Paula Lindenberg, Carmela Bolsch, as vice-presidentes de marketing em geral, elas estavam lá dando like, dizendo vamos juntos, dizendo queremos participar. Então, esse é um ponto realmente que foi muito legal. Gabi? Bom, tem tanta coisa que eu gostei. Eu acho que o primeiro ponto é o fato de ter 4 tracks. Eu acho que eles já expandiram muito da discussão inicial, que era discutir a falta de liderança criativa, e já estão passando para outros pontos. Acho que tipo talent foi um dos primeiros, mas eu queria ver alguma coisa relacionada à estratégia, exatamente isso que você falou. Os números, por si só, eles já falam que, se você for pensar, publicidade deveria ser uma categoria praticamente feminina, né? Porque, realmente, a gente tem números que comprovam que as mulheres elas lideram poder de compra, que elas lideram households, que elas lideram exatamente tudo. Então, deveria ser toda a publicidade virada para a mulher e não ao contrário. Eu gostei muito da palestra da Cindy Gallup, que ela abriu o track de Ambassadors, meio que falando assim, primeiro, tipo, né, first the word of a woman. E ela muito pragmática, e ela colocando pontos que precisavam ser discutidos, assim. E um deles era o ponto que ela falava sobre que as mulheres elas são contratadas baseadas na prova, enquanto os homens são contratados e promovidos, né, baseados no potencial. E eu acho que isso ainda é uma quebra de paradigma que a gente tem que ter no nosso mercado. Pensando na minha trajetória, e eu acho que é de muita gente que está aqui,
sempre a gente tem que se provar que a gente consegue atingir alguma coisa, provar que a gente consegue segurar desafios, provar que a gente consegue liderar equipes para depois a gente conseguir fazer realmente aquilo que... para depois a gente conseguir ser promovido para aquilo que a gente já está executando, né, mais ou menos. Enquanto com homens é muito diferente, existe uma aposta muito maior, existe uma brotherhood, assim, existe, né, uma sororidade masculina, assim, muito baseado no potencial, muito baseado no eu me espelho, muito baseado no eu me reconheço nele, ele sou eu ontem. Então, assim, é ainda uma questão muito trazida pelo machismo. Um outro ponto que eu acho que foi super engraçado que tinha lá na conferência, que tinha um I'm sorry jar, que eu não lembro se vocês já viram, mas teve um vídeo que saiu há pouco tempo mostrando quantas mulheres falam I'm sorry ao longo do dia, assim. Então, I'm sorry por esbarrar em alguém, I'm sorry por entrar numa sala, I'm sorry por querer falar numa reunião. E esse I'm sorry jar, ele é uma coisa que está sendo implementada em algumas agências lá fora, né, de maneira muito independente, mas está virando, não é só uma piada, está virando realmente uma medida prática. Para as pessoas, para as mulheres, a cada vez que elas falam I'm sorry dentro do ambiente corporativo, elas são obrigadas a colocar $1 lá para poder cada vez mais pautar, falar menos I'm sorry. Isso é só um dos exemplos que a Cine Gallup também bateu muito, que é a gente tem que parar de falar sobre representatividade, parar de falar sobre diversidade e começar a realmente agir em cima disso. Porque, assim, a gente já sabe que isso está em pauta. A gente já vê um monte de palestras sendo falado sobre isso, um monte de conferência, artigos, milhões, entendeu? Textões no Facebook, bilhões. A gente precisa começar a ter uma medida prática. Então, assim, existe já uma policy num roteiro de filme que vai garantir uma diversidade? Existem medidas práticas nesse RH de realmente ter uma diferença de contratação, medidas práticas para poder diminuir o ratio de homem versus mulher, ou até de people of color, que ela colocava lá, né, de pessoas de cor. Eu acho que a gente está falando muito e a gente está fazendo pouco ainda. Eu acho que, tudo bem, é um processo, mas a gente tem que realmente parar de falar e começar a agir. Acho que é isso. Carlinha. Deixa eu complementar uma coisa, isso que a Gabi estava falando. Tem uma frase que eu anotei notas tomadas com pressa. Eu anotei a frase e não quem falou. Mas é que diversidade é o pensamento e inclusão é o comportamento. Então, a gente fica só discutindo diversidade e não está incluindo ninguém. Só para complementar. Eu acho que é importante a gente trazer, a 3%, ela existe há 5 anos. E, nesses 5 anos, ela pulou. O número de lideranças criativas nas agências americanas cresceu de 3% para 11%. Então, se ela fosse fundada hoje, seria 11%. Mas, ainda assim, é um número baixo. Porque, mesmo no track de Ambassadors, teve um painel que eu assisti, que o CCO da Salesforce falou. Em 2015, a gente decidiu que iria terminar o ano com 30% da nossa equipe criativa feminina. A gente conseguiu. E isso gerou tanto resultado que, em 2016, a gente definiu que ia terminar o ano com 50%. E conseguiram, antes do final de 2016. O que isso, para mim, deixa muito claro? Que, se a gente não tiver uma decisão de uma alta liderança, as mudanças não vão acontecer. Não adianta a gente no chão, não adianta a gente ali ficar batendo nessa tecla se a gente não conseguir envolver a alta liderança, se a gente não conseguir fazer com que alguém que tem poder decida pela equidade. Então, como que a gente vai fazer com que esses caras, porque na maioria deles, a grande maioria deles são caras, decidam pela equidade. Então, isso me chamou bastante atenção. Enquanto a gente fica discutindo, mas vai ter cota, não vai ter cota, cota, palavra proibida. Ontem mesmo, uma agência postou, antes de ontem, uma agência postou um post super bem intencionado, que a gente ainda discutiu. Precisamos contratar uma dupla de criação feminina. Não precisa ter foto sexy no perfil e não precisa, não precisa ter trabalhado com clientes relevantes, porque a gente sabe que a indústria é machista. Enfim,
né? Todas as discussões, acho que tem bastante gente que tem opinião sobre isso. Reconheço a boa intenção, mas vamos falar, né? Se eu estou levantando a discussão de precisa ter mulher, o cara começou o post como precisamos contratar uma dupla feminina. Meu amigo, isso é cota, né? Por que a gente vai proibir essa discussão? Por que a gente não vai falar sobre isso? Vamos falar abertamente? Se você quer contratar uma dupla feminina, você está estabelecendo, você está abrindo espaço para uma cota. Então, vamos perder o medo da palavra, vamos perder o medo da discussão e vamos trazer, né, trazer mudanças efetivas. E tem mais uma coisa que eu queria falar, que é até da palestra de encerramento da Cindy, né? A palestra de encerramento da Cindy, ela foi extremamente provocativa, né? Então, na maioria desses eventos que eu participo de diversidade, a gente fala, né? Aí a gente está desperdiçando 50% do potencial humano, não trazendo as mulheres para essa conversa. Se houvesse equidade de gênero, seriam injetados na economia mundial 12 trilhões de dólares. E isso não é uma estimativa ousada, é a mais modesta de todas. E a Cindy, no encerramento, ela falou: mulheres, saiam das agências que vocês trabalham e fundem as suas próprias. Né? Então, ela passou do argumento de que a gente está desperdiçando, a gente está expulsando essas mulheres do mercado e estimulando e fazendo com que elas mudem o que a gente não está conseguindo mudar de dentro. Né? Então, olha aonde, né? E essa provocação final, para mim, foi super contundente, porque a gente já não está, enquanto aqui a gente está falando como que a gente vai trazer, lá ela está expulsando, saiam, porque isso daqui não vai mudar. Então, porra, que merda de indústria é essa que a gente não consegue mudar? Desculpa. A gente treinou antes, tá, gente? Não adiantou nada. Deixa eu só complementar uma coisa. Você tocou num ponto muito importante do pavor de se falar a palavra cota e que eu entendo muitas vezes. Assim, realmente, tipo, o que aconteceu ontem do negócio do post, precisamos contratar mulheres. E aí já abre com esse discurso. É uma coisa que pode causar muita confusão. Mas tem uma iniciativa, o Free the Bid, que foi uma iniciativa que foi premiada na 3% Conference desse ano. Ela é muito importante aliás, para mim até teve uma quebra de paradigmas, porque eu tinha entendido diferente, o PJ lá demorou alguns minutos para me explicar. O que é o Free the Bid? Lá fora, quando você vai apresentar um filme para um cliente, você apresenta 3 diretores, 3 roteiros para esse cliente escolher. O Free the Bid é um comprometimento que sempre vai ter uma mulher dentro desse pool. Beleza. No mínimo uma mulher. No mínimo uma mulher. Muita gente pode falar, é cota. Mas o foco dele não é pela cota, não é para ser justo. É porque, assim, historicamente, nós temos uma liderança que é de 3% feminina, certo? Então, isso significa que as mulheres, no geral, têm um portfólio mais fraco. Ok. Então, assim, mais do que cota, como que a gente vai fazer para corrigir esse portfólio fraco? Então, o Free the Bid, ele é muito mais do que para tornar justo e colocar lá uma mulher e beleza, cota. É para cada vez mais dar oportunidade para mulheres aparecerem e criarem filmes legais, para ter cada vez mais filmes fortes no seu portfólio e cada vez mais ter mulheres com portfólios fortes. O foco lá não é resolver um problema só de ratio. O foco lá é resolver um problema de trabalho mesmo, de força de portfólio, que eu acho que isso é uma coisa que é pouco discutida ainda. Se você não tem mulheres, pessoas de cor, etc., com um portfólio tão forte, como que você vai capacitar? Essa é a tua primeira questão. Antes de falar da tua equipe, se vai ter mulher ou homem, sabe? Essa é a primeira questão. Ok. A respeito dessa questão da conferência, o que mais me marcou foi, de fato, a presença masculina. A conferência, a gente sofre muito aqui, né, Tatá? A gente sofre muito aqui porque, dificilmente, inclusive, obrigada, queria agradecer a todos os homens presentes. A gente sofre muito aqui porque, quase sempre que a gente está falando sobre a questão feminina, só tem mulher. E o que a gente viu na conferência, a conferência tinha muitos homens. Além de terem muitos homens na plateia, todos os debates, todas as palestras, eram muitos. A maior parte das vezes não tinha uma pessoa só no palco, você tinha várias pessoas, como aqui agora, e sempre tinha um homem, sempre, no mínimo um homem.
ou ele estava moderando. E o que era legal também foi a presença do alto escalão das empresas. O Maurice Levy não estava lá, que a Cindy Gallop reclamou que nenhum dos presidentes dos grandes grupos, das holdings, foi na conferência. Mas, mesmo assim, você tinha o CEO global da FCB moderando, você tinha, na plateia, você tinha vários CCOs, o CCO da Léo Burnett dos Estados Unidos, você tinha o alto escalão das empresas estava lá, os homens, inclusive gente que não era, por exemplo, o Britt, que é o CCO da Léo Burnett, ele não mora em Nova York, ele mora em Chicago, ele foi para a conferência. Então, a presença masculina estava muito forte na conferência, e isso, para mim, eu considero isso um fator muito importante, porque a discussão sobre a diversidade ela tem que sair da questão de um contra o outro. Isso não faz o menor sentido. Eu não gostaria de viver num mundo... eu não gostaria de trocar um problema pelo outro. Eu não acho que faria nenhum sentido a gente... Não faz nenhum sentido a gente tratar essa questão como uma questão onde existem inimigos. Não é sobre isso, é sobre mudar uma cultura, é sobre mudar uma lógica cultural. A gente não pode esquecer que a gente nasceu num mundo onde, por exemplo, a questão da fidelidade e a questão do casamento foram criadas para ter um controle de herança, para ter um controle de terra, para ter um controle porque não tinha teste de DNA e, portanto, você não sabia quem era o pai. Daí vem a instituição de casamento e daí vem a ideia de que a mulher tem que ser fiel. Não vou entrar nessa discussão, né? Mas o que importa, no final do dia, é que essa questão está errada há muito tempo. Há tempo suficiente para a gente não lembrar quando começou. E coisas que estão erradas há tempo suficiente para a gente não lembrar como começou, a gente tem que compreender que a mudança de cultura precisa que a gente tenha paciência e precisa que a gente seja capaz de influenciar o processo. E o que a gente percebe lá é que as mulheres estão conseguindo influenciar ao invés de bater de frente, se fazerem ouvidas por aquilo que elas dizem que, de fato, é relevante e que, às vezes, vai encher o saco, porque você vai ter que enfrentar algumas conversas que você vai, ai, meu Deus, de novo, né? Ai, que saco. Mas, sim, você vai levantar a cabeça e vai falar, ok, vem cá que eu vou te explicar. Vem cá que eu tenho uma história aqui para te contar. E a gente sempre colocando a nossa vida pessoal, de um jeito ou de outro, no jogo, porque as nossas experiências fazem diferença dentro desse processo. Bom, eu já fui informada que a gente tem só mais 10 minutos, a gente ia, mas eu acho que tem umas pequenas coisas que a gente precisa falar. Então, eu queria que uma de nós, por favor, se coloquem quem quiser. A gente teve 3 tracks, eu acho que, particularmente, o track de RH, eu acho que ele precisa, mesmo que a gente complemente uma a outra, mas eu acho que o track de RH precisa ser comentado. Primeiro, porque foi o momento que eu mais lamentei não ter a presença dos brasileiros lá, porque o RH precisava ver o que a gente viu. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo, pela natureza dos profissionais de RH que estavam lá, pessoas excepcionais, inclusive uma das pessoas que era estrategista e virou RH. Assim, então, onde você vê o valor que está sendo dado à discussão de pessoas e o valor que está sendo dado à discussão de diversidade. Então, eu acho que, para mim, foi a coisa mais bacana da conferência, foi o track de RH, e acho que vale a pena a gente falar um segundo sobre ele. A Gabi também quer falar um segundinho. Não. Eu vou falar uma coisa que me impressionou, aí cada uma fala um pouquinho. Acho que o que resume, para mim, o track de RH foi a história da head de RH da Goodby, Silverstein Partners, lá de São Francisco. Ela trabalha lá há mais de 20 anos, entre idas e vindas, já trabalhou lá, saiu, voltou 4 vezes. E ela tem um amor enorme pela empresa, e ela disse que ela só está lá esse tempo todo porque a empresa foi capaz de olhar ela como indivíduo e reconhecer o valor que ela tem para a empresa. E, ao longo desses anos, ela entrou lá, era uma menina solteira, hoje ela é uma mulher casada com 4 filhos, sei lá, a mulher tem um monte de filho. E o que aconteceu foi que a agência foi reconhecendo as necessidades dela
e foi adaptando o modelo de trabalho dela e o serviço que ela prestava de acordo com a vida dela. Então, no lugar de buscar fazer as pessoas se enquadrarem, se encaixarem no modelo de empresa, o que está acontecendo, o que mais me chamou a atenção lá, são as empresas olharem como elas se encaixam para poder ter os melhores talentos próximos. E eu acho que essa é a maior pena, que hoje o nosso RH ele não dá o valor para o recurso humano. E foi isso que a gente viu lá e que, na minha opinião, foi o mais impressionante de tudo. Não, pega assim. Não, eu acho assim, de novo, só pelo fato de ter um track só de talento e RH, que é como até que eles se autodenominavam, eu acho que já é super importante. A área de RH nos Estados Unidos é muito mais evoluída do que no Brasil. E realmente essas discussões sobre criação de cultura e sobre o novo olhar em cima de benefícios foi, eu acho que as coisas que mais me impressionaram, né? Eu acho fofo. Você lembra que lá a chefe de RH da VaynerMedia, o cargo dela era Chief Heart Officer, porque ela falava que ela cuidava mais do coração do que de qualquer outra coisa. E também ela pontuou muito veementemente que não é fácil você criar melhores benefícios, mas é a melhor decisão. Realmente não é mais fácil você chegar e ficar fazendo benefícios de mobilidade customizados, que é como eles fazem lá na Vayner. Se você anda só de Uber, você vai ter um Vale Uber. Se você anda de City Bike, você vai ter um City Bike. E se você anda de transporte público, você vai andar de transporte público. E em termos também de flexibilidade de horários, etc. Mas ela está falando, mas é tão mais eficaz. Pode não ser mais fácil, mas é muito mais eficaz. Tem uma coisa que, para mim, foi uma visão nova que eu vi nesse track. Que foi até uma pergunta que veio de uma pessoa que estava assistindo. Que falou sobre a política da empresa dela de contratação e demissão, que era muito influenciada pelo quanto aquela pessoa era um cultural fit para a empresa, né? Então, o quanto ela se encaixava dentro da cultura da empresa, né? E ela levantou essa questão, e aí as três panelistas ali se mexeram na cadeira, né? Assim, e mostraram, né? Assim, não, cada vez mais a gente precisa fugir do cultural fit, né? A gente precisa entender cada contratação como um cultural add. O que aquela pessoa pode trazer para a empresa? O que a vivência daquela pessoa pode trazer que eu não tenho, né? Que riqueza de olhares, de vivências, de experiências e de conhecimentos ela vai trazer que eu não tenho, só olhando para um cultural fit. Aí eu crio um clube de pessoas semelhantes que têm as mesmas experiências e tomam as mesmas decisões, né? Se eu não tiver a diversidade perto de mim, eu vou continuar reproduzindo essas mesmas histórias. Então, essa visão do Cultural Ed, para mim, fez muito, assim, uma coisa que simplificou de uma maneira tão óbvia, tão simplificou de uma maneira simples, é ótima. Mais direta e objetiva, um pensamento e um comportamento que a gente precisa ter. Eu acho que também um ponto, só contando uma história, vamos abrir para a pergunta agora, que foi muito interessante, foi ouvir uma discussão que lá nos Estados Unidos, cada empresa não tem uma legislação só. Cada empresa cria a sua própria legislação a respeito da questão do RH, é diferente do Brasil, que a gente tem uma legislação governamental, e as empresas não fazem mais nada além do que está estabelecido, na maioria das vezes, nessa legislação. E foi muito interessante ver que já tem empresa, eu acho que era Netflix, né? Já tem empresa, por exemplo, igualando... Estou fazendo de errado. Troca, melhor. Já tem empresa, o Netflix já igualou o tempo de licença maternidade e de licença paternidade. Mais uma vez, a pontuação de que isso não é um assunto apenas sobre mulheres. Por que isso é absolutamente relevante? Pensem, por exemplo, no Brasil. Sem igualar as duas licenças, continua na rua a discussão a respeito de é mais caro contratar mulher. E mulher tem que ficar, sei lá quanto tempo... eu tive muitos filhos. Né? Assim, mulher fica 3 meses, 3, 4 meses fora quando tem filho. Então, quando você iguala a licença maternidade, a discussão acabou. A discussão acabou, porque é a mesma coisa. E porque, no final do dia,
Quando você discute mulher ou quando você discute homens, você discute famílias, que é outra questão que também está colocada em pauta, que também está colocada no jogo. Então, a gente percebeu que essa discussão toda, no final do dia, ela ganha uma outra dimensão quando ela é vista nessa perspectiva que a gente está contando para vocês. A gente sai de uma discussão menor e ganha uma perspectiva maior que envolve, inclusive, leis, que envolve a questão da família, que envolve a questão da saúde das pessoas que trabalham nas empresas e da saúde da própria corporação. Então, muito obrigada, meninas.